E ontem à noite foi de audiência pública aqui em Cachoeira do Sul. Momento em que a cidade e região demonstraram o quanto desejam ter uma unidade do Instituto Federal Farroupilha. A Lena Caetano acompanhou e conta pra gente ao vivo tudo o que viu por lá. Oi, Lena, boa tarde, bem-vinda. Olá, Daniel, boa tarde, amigos. Muito obrigada. Estamos aí para atualizar o pessoal sobre essa audiência que aconteceu ontem à noite na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. E, Daniel e telespectadores, vale a gente resgatar que Cachoeira do Sul já está pela segunda vez com a oportunidade de sediar uma unidade do Instituto Federal Farroupilha. Isso porque em 2012, dois movimentos se estabeleceram, duas oportunidades foram ofertadas à Cachoeira, a UFSM e o Instituto Federal Farroupilha. Cachoeira optou pela UFSM, um grande movimento aconteceu na época e temos a UFSM aí. Agora, segunda vez que Cachoeira pode ter o Instituto Federal Farroupilha e a cidade está se mobilizando. O governo federal acena com a possibilidade de 6 novas unidades no estado do Rio Grande do Sul. Isso já é uma ideia inicial, mas os municípios já se mobilizam e, através da Assembleia Legislativa, realizam audiências públicas em várias regiões do estado, demonstrando interesse e o que tem a ofertar em contrapartida para que o Instituto se estabeleça nos municípios para que possam apresentar um projeto ao governo federal e que o governo direcione o seu olhar para esses municípios e então efetive a instalação de uma unidade. Ontem foi a vez de Cachoeira do Sul demonstrar o quanto deseja, o quanto quer uma unidade do Instituto Federal Farroupilha. E Cachoeira fez bonito. A gente esteve lá, preparou um conteúdo aí e a gente vai conferir agora. A demonstração de interesse dos municípios em sediar uma unidade do Instituto Federal Farroupilha teve na noite desta quarta-feira a 5ª audiência pública na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. Oportunidade em que cada região revela seu poder de força e mobilização comunitária pela possibilidade de sediar uma das 6 unidades da instituição previstas para o Rio Grande do Sul e que representa a oferta gratuita de ensino técnico, profissionalizante e superior. Estão previstas 8 audiências públicas em diferentes municípios que são coordenadas pelo deputado estadual Valdeci Oliveira com aval da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. As dependências da Câmara foram tomadas por uma plateia diversificada de todos os segmentos, com faixas e cartazes de apoio ao pleito. Cachoeira do Sul fez a lição de casa em termos de mobilização comunitária, de mobilização popular. Na Câmara de Vereadores, o plenário totalmente lotado, não coube todo mundo. Plano B foi o auditório da Casa de Cultura, onde foi instalado um telão e aqui também muita gente veio assistir a audiência através de um telão. Não só com a legislação que está no papel, mas com a acessibilidade, com a inclusão. Eu diria, reitor, que certamente as comunidades que estiverem melhores organizadas e que estiverem dentro dos critérios, que certamente também será encaminhada pelo MEC e também pela Secretaria Nacional do Ensino Técnico, esta me parece que é o primeiro passo. O primeiro passo é a mobilização e a partir daqui, eu digo, é abrir o processo. Esses processos, como eu falei, estão sendo abertos. O governo ainda não tem um calendário de definição para a criação dos campos, que deve, alguns deles já ser criado esse ano, inclusive, porque tem toda uma questão orçamentária. O orçamento do governo federal ainda é do governo anterior, então é a partir do ano que vem que o governo vai trabalhar com o seu orçamento. Nós teremos agora, no próximo dia 15, uma reunião em Brasília, eu estarei lá, inclusive, junto com a CETEC, com o Municipal Pimenta, com a reitora do IFE, nós vamos sentar exatamente para fazer uma análise, uma avaliação e poder produzir algum indicador que possa ter um calendário, né, que possa nos dar um pouco de direção. É curto, médio, longo prazo, enfim, é possível. Então, acho que esse movimento é muito positivo fazer. Na assistência da audiência, a marca de pessoas com interesses regionais e pessoais querendo a mesma coisa. Eu vejo com bons olhos este movimento aqui encabeçado, né, pelas forças vivas de Cachoeira do Sul, poder público, executivo, legislativo e a comunidade em geral. E Paraíso do Sul está engajado nesta luta. Estamos aqui para apoiar
né, esta reivindicação tão importante para a Cachoeira do Sul e toda a região aqui de Cachoeira do Sul, que engloba, né, também Paraíso do Sul. Eu estou aqui porque o assunto me interessa muito, porque a minha filha está no 2º grau e eu quero continuar meus estudos. Eu tenho o 2º grau completo, a gente é lá do Quilombo Cambará, e aí eu vou ver o que tem de estudo para mim seguir depois de 10 anos. Durante o pronunciamento, o prefeito José Otávio Germano reafirmou o desejo do município em ter o IFAR e afirmou, inclusive, já ter se antecipado com relação a algumas contrapartidas exigidas pelo processo. Hoje é um dia de alegria para nós, de mostrar à senhora que nós temos o que a senhora precisar, e já falou o que precisa, inicialmente nós já temos. Eu até já aluguei, na esperança de que eu tenha alugado certo, parte do colégio passei para iniciar as 2 primeiras turmas do nosso instituto. Se a opção for fazer um campo urbano, eu também tenho terreno pronto. E falaram em mais ou menos 10 hectares. E se for rural, também tenho pronto, no patronato, 10 hectares prontos para o IFAR. E acho que estou falando aqui por todos os vereadores, Magaiva, pela cidade, todo mundo. Nada é mais importante para nós do que a vinda do Instituto Federal Farroupilha aqui em Cachoeira do Sul. Então, mobilização, contrapartida dos municípios e também força política. São 3 frentes fundamentais que, segundo a reitora do Instituto Federal Farroupilha, Nídia Heringer, são fundamentais para que os municípios sejam vistos e priorizados pelo governo federal. Inclusive, na próxima semana, ela vai integrar também uma comitiva que vai a Brasília para tratar com o governo sobre este assunto e já antecipar o que os municípios estão fazendo e o que os municípios já estão oferecendo para que o Instituto Federal Farroupilha venha para as suas localidades. Ela falou sobre isso com a gente. Estamos muito felizes com a mobilização e, além da mobilização, com o trabalho de bastidor que temos feito para conseguirmos termos o anúncio do campus Cachoeira do Sul do Instituto Federal Farroupilha. Temos uma pauta consenso aqui do município de Cachoeira do Sul, que já é um polo educacional e que anseia por uma unidade que oferte cursos técnicos aqui na região, e estamos aqui para construirmos juntos esse projeto. O que é necessário, o que é fundamental para que esse projeto se concretize em Cachoeira do Sul? A contrapartida da Prefeitura na doação de um espaço, de uma área, para receber investimento federal para a construção da infraestrutura do Instituto Federal Farroupilha Campus Cachoeira. Termos um espaço provisório para que possamos iniciar as atividades e as primeiras ofertas de cursos e matrículas para os cachoeirenses e cidadãos e cidadãs aqui da região, e um diálogo com o Ministério da Educação para que o primeiro passo é a criação do campus Cachoeira do Instituto Federal Farroupilha, que é feito pelo Ministro da Educação e pelo Presidente da República. O tamanho da estrutura que poderá vir para Cachoeira, isso já está pré-definido ou vai ser conforme definição do governo federal? O Ministério da Educação trabalha com tipologias de campus. Nesse momento, a gente pensa numa tipologia 70-45, significa 70 professores, 45 técnicos, 1.400 ofertas de vagas, matrículas estudantis no município e na região. E na segunda e na terça-feira estarei no MEC e em outros ministérios levando os pleitos dos municípios que ainda não têm um campus do Instituto Federal Farroupilha, com os projetos, com as demonstrações de contrapartida, para sinalizar ao Ministério da Educação o que a região do IFAR está pensando enquanto novas oportunidades, para que eles também possam colocar na linha de frente os desejos aqui da região. Além dessa mobilização da comunidade, importante também mobilização política em todos os segmentos? Extremamente importante a mobilização política. Quando eu iniciei, eu falei de uma pauta consensuada, porque a gente não está discutindo com a questão partidária, a gente está levando o valor da educação pública para a região como uma pauta suprapartidária. Então,
todos os movimentos de vereadores, do Executivo Municipal, dos deputados estaduais, por isso a Assembleia Legislativa aqui ser tão importante, dos deputados federais, faz parte do conjunto de tratativas para que Cachoeira do Sul venha a ter um campus do Instituto Federal Farroupilha. E existe, desde que o governo federal lançou essa proposta, Daniel e telespectadores, de possibilidade de novas unidades do IFAR no Rio Grande do Sul, existe grande anseio por parte dos municípios. Cachoeira do Sul logo formou a sua comissão provisória pró-IFAR. A vice-prefeita e secretária de Educação, Angela Chu, praticamente liderou essa comitiva, essa comissão aí, e ela falou com a gente também que reafirmando, na verdade, o que o prefeito José Otávio Germano declarou durante a audiência de que Cachoeira do Sul está muito otimista com relação a esta proposta e que também o município já se antecipou nessas contrapartidas a oferecer, a integrar o projeto do IFAR em Cachoeira. Se for um campus urbano, é 10 hectares. E a gente tem algumas alternativas, né? Para construção, porque nós vamos oferecer uma área para construção que em 2 anos eles constroem. E paralelamente a isso nós vamos também alugar um prédio, né, ou algum da prefeitura, nós estamos vendo, para os 2 primeiros anos, né, de funcionamento dos 2 cursos que vão ser 2 eixos aqui em Cachoeira. Nós estamos com bastante opções que a gente está analisando e esperando essa audiência para ver definitivamente como vai ser os trâmites do processo. Estamos com muita, Lena, esperança de que nós vamos conquistar, quase que certeza, porque a gente tem que ter esse pensamento positivo, né? É muito importante. Pois é, e o que se levantou de toda essa mobilização dessa audiência pública é que existe muito otimismo realmente. As pessoas que estavam lá puderam se manifestar também, falar das suas expectativas com relação à vinda do IFAR para Cachoeira, e no finalzinho da audiência foi anunciado pelo coordenador da atividade, o deputado Valdeci Oliveira, a formação de um comitê permanente pró-IFAR, que vai se compor nos próximos 10 dias, é o prazo para que entidades da comunidade, né, instituições que queiram participar desse projeto, dessa mobilização, se manifestem como interessados em participar deste comitê Daniel Nunes, para que a partir daí esse comitê possa elaborar, botar no papel definitivamente todas as possibilidades, todas as propostas de Cachoeira, os anseios da comunidade, para que Brasília possa saber do que temos para oferecer e o que esperamos por parte do governo federal com a vinda do IFAR. Algo que certamente, se vier a se concretizar, vai fazer muito bem para a nossa comunidade, né, Helena? Bom, a audiência não teve somente o IFAR, o Instituto Federal Farroupilha, como tema de abordagem, como a Helena está nos trazendo aqui de informações. Teve até mesmo indícios de prévias para a campanha eleitoral que vai acontecer lá no ano que vem, é isso, Helena? Daniel, quem acompanhou de casa através da live que a Câmara de Vereadores exibiu, ou então quem estava presente, tanto na Casa de Cultura quanto na Câmara de Vereadores, presenciou um momento, digamos que, pitoresco, né, por parte do prefeito José Otávio Germano. Antes de falar, ele negociou, digamos assim, com o coordenador da atividade, o deputado Valdeci, Valdeci, melhor dizendo, negociou questão de tempo. Protocolarmente seria 5 minutos de pronunciamento. Ele negociou e conseguiu ampliar para 10 minutos o tempo de fala dele. Só que nesses 10 minutos ele extrapolou, foi a 15, em torno de 15 minutos mais ou menos, e de todo o tempo dele, apenas em torno de 10% desse tempo ele utilizou para falar sobre o IFAR. Ele transitou pelo início da carreira política dele, enquanto vereador, deputado, enfim, né, como presidente do Grêmio, né, e aí chegou até a etapa em que ele era deputado federal e que atendia os pleitos de Cachoeira, quando o então prefeito era Sérgio Gnatti, que casualmente estava sentado bem à frente dele, lá no fundo, na entrada da Câmara de Vereadores. E aí foi que ele lançou, digamos que uma provocação para o ex-prefeito Sérgio Gnatti, que é candidato declarado à Prefeitura de Cachoeira do Sul, e José Otávio Germano, por enquanto, se diz que não é candidato. E fez uma provocação que, digamos, deixou muita gente com a pulga atrás da orelha.
O Gnatti fica dizendo por aí que não vai embora para casa enquanto não ganhar de mim. Que já ganhou do Pipa, do Malon, do Neiron, eu não sou candidato. Então pode ir para casa, tranquilo. Nós dois, e aí nós dois vamos ganhar. Mas eu tenho muita estima e reconhecimento pelo prefeito Gnatti, que foi o maior líder de Cachoeira nesses últimos 20 anos, ainda é o mesmo. Portanto, dizer que não ouvia, queria muito que aceitasse o convite para nós colocar a sua plaquinha nova lá na sala dos ex-prefeitos. Temos tentado, e seria muito bacana para todo mundo se o amigo tirasse uns 2 minutos e fosse lá. Então, Daniel, na verdade, o que passou pela cabeça do ex-prefeito Sérgio Gnatti naquele momento, a gente não sabe, não descobriu ainda, né? Mas pela expressão dele, ele já que não tinha poder de fala, né? Tem coisas a pensar, tem muita coisa que vai rolar, muita água que vai correr por debaixo dessa ponte ainda no campo político. O certo é que, misturando as estações, IFAR e política, o saldo foi positivo com relação à questão dessa mobilização que Cachoeira do Sul demonstrou e que foi o objetivo principal da noite. Tá bem, muito obrigado, Lena. Lena falando ao vivo com a gente aqui, trazendo informações sobre este evento que ocorreu ontem à noite aqui no município de Cachoeira do Sul.